Isso é. Neste momento, os inimigos opostos já se aproximaram. Centenas de grandes feras da tribo marinha ficaram paralisadas. Apenas seu tamanho enorme o suficiente para impor uma imensa pressão sobre os outros. O governador de Laias também notou que havia alguns conhecidos no meio deles. Nós nos encontramos novamente. Governador Balinda se levantou, soando alegre. Você nunca esperou que nos encontrássemos de novo tão cedo, não é? Eu odeio o fato de que eu não te peguei naquela época. Se não, eu definitivamente teria esfolado você e transformado você em um tapete. Ó governador, exclamou com ódio. Ele então atirou Leilin, que estava ao lado dela, um olhar. Ele evidentemente reconheceu essa pessoa que resgatou Balinda, causando um fracasso nos portões da vitória. Era uma pena que parece não poder matar, senão Leilin teria morrido incontáveis vezes. O próprio Leilin parecia indiferente. O Lorde aqui ainda precisava falar. O mais velho Beholder Clark gargalhou. Que? Então você é o governador de Port Elias? Eu não gosto da cor dos seus alunos. Olhos como estes são muito comuns entre a minha coleção. Annie Eldar é YE, e Rank 5 Sacrificador. É YE Golding Butcher by Clark. O governador estremeceu de medo quando ele chamou o nome de by Clark. Ao ouvir esse apelido, até os anciãos da Estrela da Manhã a seu lado deram vários passos para trás, evidentemente tendo ouvido falar do notório açougueiro. Você realmente se atreve a aparecer aqui? Poderia um novo ciclo de guerras continentais já ter começado? Evidentemente, a aparição de by Clark foi um enorme choque para ele. Que? Você parece muito tolerante. Este é o território da matriarca e não dos poderes do caos. Mesmo que eu tenha matado você, o que eles poderiam fazer? By Clark balançou seus tentáculos brancos. Ataque roar. Rar. Au. As grandes feras marinhas rugiram clamorosamente, desencadeando tremendas ondas que jorraram em direção ao porto. Os guardas só podiam assistir, congelados enquanto o mar subia dezenas de metros. Eles foram então afogados pelas ondas furiosas. A legião marinha que by Clark tinha trazido era evidentemente muito poderosa, e com as grandes feras marinhas em volta para impulsionar sua moral, era como se elas tivessem obtido uma vantagem absoluta num piscar de olhos. Port Elias imediatamente desceu ao caos. Muitos marinheiros se voltaram para a pirataria para aproveitar a situação, esperando a chance de obter algum lucro. Eles só pioraram a situação. Que? Doravante, Port Elias se tornará história. Nesse momento, o governador de Elias e os demais não tinham mais tempo para se preocupar com o porto, porque até eles estavam em imenso perigo. Com um sacrificador de nível 5 como by Clark assumindo a liderança, eles foram cercados por um grupo de seres de nível 4. Nick, é hora de você provar a si mesmo. Escolha seu oponente, mate-o, exclamou by Clark, obviamente abrigando más intenções. Leilin revirou os olhos. O governador e os outros ainda eram bastante poderosos para as Estrelas da Manhã, mas eles eram os azarões. Com sua atual força falsa, até mesmo os mais fracos daquele grupo poderiam dominá-lo. Talvez depois de ter sido profundamente espancado até a morte, ele seria até uma escolha fácil para os subordinados de by Clark. Beast Spirit Magic convocando Godric. Enquanto amaldiçoava por dentro, Leilin ainda avançou, convocando uma figura que parecia um grande raio de manta, um Godric. O Godric seria impulsionado grandemente no mar enquanto este espírito de besta estava apenas no nível 3, sua forma madura teria a força da Estrela da Manhã, por isso, tinha uma boa base. Com as modificações dos segredos de Leilin, estava na metade do limiar do posto 4. Moou. Ondas azuis saíram do Godric, envolvendo o oponente com o bico de falcão. Mate-os Go. Como se isso fosse um sinal, a luz piscou ferozmente dos dois lados, e muitos atacaram em frente para matá-los.
Bai Clark ordenou calmamente que o grande polvo dourado vagasse pelo campo de batalha, como se estivesse procurando pelo ponto fraco do oponente. Isso lhes deu uma imensa pressão. Soldieron, uma vez que eu tenha lidado com meus oponentes, eu ajudarei você. A transmissão de Balinda soou perto do ouvido de Lei Lin, e ele não pôde deixar de rir na parte de trás do espírito da besta. No entanto, o papel que estou jogando agora é um sangue misto Alabaster Devil Snack que acaba de entrar na classificação 4. Algumas coisas devem permanecer em segredo. Da mesma forma, deixe-me testar essa mágica do espírito das bestas. Devido à falta de sacrifícios apropriados e ainda não tendo tomado sua decisão, Lei Lin ainda não havia feito nenhum progresso no caminho das ofertas. Magos do espírito besta que, por outro lado, não foi tão problemático. O maior problema com o treinamento no caminho dos espíritos das bestas era a força da própria alma de um mestre espiritual de besta e sua capacidade. Havia também a resiliência do corpo, entre outras coisas, mas tudo isso não era um problema para Lei Lin. Os magos eram os mais proficientes em qualquer coisa que tivesse a ver com a força espiritual e a alma. O grande espírito besta Godric desapareceu sob o mar, tornando-se uma grande sombra. Imensos pilares de água jorravam de vez em quando e, com a direção de Lei Lin, o Godric exibia uma força ainda mais aterrorizadora do que quando estava viva. Foi até capaz de dificultar as coisas para o inimigo da Estrela da Manhã. Aquele com bico de águia era evidentemente um mestre dos espíritos das feras, e ao ver Lei Lin convocou Godric, suas pupilas encolheram. A tatuagem de uma cobra azul apareceu nas costas da sua mão. Beast Spirit Summon Azul e Trench Serpente. Raios de luz deslumbrantes explodiram, e a tatuagem azul desapareceu no mar, transformando-se instantaneamente em uma enorme figura de uma cobra azul do mar HSS. A figura sibilou e envolveu o Godric em uma batalha. Na batalha, enquanto a serpente azul e Trench tinha a vantagem, o Godric ainda podia perseverar. O convocador não pôde deixar de exclamar em sua descrença. Como isso é possível? Mai Azul e Trench Serpente é um espírito besta rank 4, enquanto este Godric é, obviamente, apenas o nível 3. Não há espíritos besta fracos, apenas mestres do espírito das bestas fracas. Você está desatualizado, meu velho, exclamou Lei Lin, agindo como um sujeito de cabeça quente enquanto sorria para dentro. O processo de selar um espírito animal foi muito preciso e minucioso, exigindo o apoio de muitos diagramas. Quanto mais alto o grau do espírito animal, mais complicado será o diagrama para o selo. Mesmo que um grande mestre de formações de magia fizesse isso, suas chances de sucesso não seriam superiores a 50% e elas poderiam não completar o selo perfeitamente, e talvez pudessem danificá-lo. No entanto, Lei Lin foi diferente. Não só ele era um grande mestre em formações de feitiços ele mesmo, mas ele também foi ajudado pelo Ayahuasca. Ele podia perfeitamente selar um espírito de besta a cada vez, com uma taxa de sucesso de 100%. Isso significava que seus espíritos animais poderiam utilizar seu poder total quando ele os convocasse. Isso não foi tudo. Com modificações pelo Aiship, o Godric, que havia morrido de forma imatura como um adolescente de 3º grau, conseguiu um grande impulso, basicamente se equiparando ao Morning Stars. Com todos esses fatores e o trabalho extremamente meticuloso de Lei Lin, o Godric poderia se defender contra a serpente azul e Trench, embora com algumas dificuldades. Ele realizou a impressionante façanha de resistir a um espírito besta de grau 4 como um rank 3. No entanto, esse era o limite para o que poderia fazer. Afinal, havia uma enorme disparidade entre os postos 3 e 4 que era difícil de ultrapassar. Não importa o quão perto Godric era de classificar 4, não era um verdadeiro rank 4. Não importa o quão surrado a serpente azul se tornou, era um espírito de besta ainda 4, razão pela qual Godric, sendo capaz de permanecer em terreno igual enquanto, obviamente,
Em desvantagem foi uma conquista surpreendente. Quanto a tentar matar o espírito de grau 4. Isso era algo que não podia nem ser considerado. Lei observou a cena e sorriu ironicamente. O grau de Godric é muito baixo, e não há casos de espíritos de animais avançando também. Sua força é limitada ao nível 3, o que não é suficiente. Vou precisar substituí-lo imediatamente. Sem levar em conta o custo, os espíritos das bestas de nível 4 ou acima precisavam da alma de uma fera na estrela da manhã. Isso foi suficiente para muitas organizações grandes tratá-las como recursos estratégicos importantes. Rank 1 a 3 espíritos besta eram comuns no mercado, mas Rank 4 segundos eram muito raros. A menos que alguém entrasse em alguma grande organização e derramasse sangue, suor e lágrimas para obter pontos de mérito e contribuições suficientes, um espírito de besta de grau 4 era inatingível. É claro que os mestres dos espíritos das bestas poderiam optar por caçar grandes feras por conta própria e extrair o espírito da fera. No entanto, antes mesmo de considerar se eles poderiam concluir tal tarefa técnica, como alguém poderia matar uma grande besta usando um grupo de espíritos besta de 1 a 3, mesmo se fosse um mestre em extrair espíritos de besta? Por isso, era compreensível porque os espíritos besta de grau 4 eram tão valorizados. Até mesmo o governador do porto, com seu status elevado e importante, tinha apenas um grau 4 de espírito besta. No entanto, não só tenho a força de um mestre espírita besta 3, como também sou um Warlock de nível 5. Matar essas 4 feras gigantes e extrair suas almas é fácil demais. Os olhos de Lenlin brilharam. Quando se trata de calcular força no mundo do purgatório, sempre se olhava para o posto mais alto. Clark, por exemplo, poderia ser apenas um beholder de nível 4, mas ele também era um sacrificador de nível 5 sob o olho da prova, o que o tornou na classificação 5. Ele era comparável a um Magus da Lua Radiante no Magus World. O rank mais alto de Lenlin era um Warlock de nível 5, e apesar de ser enfraquecido pela maldição de Alsnak, não era problema para ele matar as bestas da série Morningstar. Com alguma configuração prudente e um pouco de sorte, ele estava confiante de que poderia matar até uma besta de nível 5. Se ele pudesse selar com sucesso um espírito besta de nível 5, então ele imediatamente se tornaria um mestre de espíritos besta rank 5, alcançando seu poder como arcano. Selando os espíritos das bestas, aumentando a alma original e depois administrando os espíritos das bestas, depois matando bestas gigantes para obter espíritos bestiais mais poderosos. Isso se transforma em um ciclo de feedback positivo. Enquanto o corpo da pessoa for forte o suficiente, avançando no sistema de espíritos animais no mundo do purgatório pode ser alcançado rapidamente. Na realidade, depois de selar o espírito das bestas de Godric, Lenlin já podia sentir o impulso para sua alma. Apesar de sua Truiol já ter alcançado meia-lua e esse pequeno impulso não poder ser considerado muito, foi um grande evento para os rank 1, 2 e 3 magos.